Mulher tem um problema muito grande. Sabe o que que é? Nós falamos dela, mas nós não falamos com ela. É assim, você viu o tamanho da saia daquela irmã ali? Menina, precisava vir com a saia daquele tamanho? Não tem noção? Não tem noção, né? Ai, alguém precisa falar com ela, não é possível. Não, não é possível. Eu vou lá falar com a mulher do pastor, porque alguém tem que resolver isso. Não, olha só, sentou bem na frente do meu marido ainda. A blusa toda transparente. Não, gente, ai, alguém tem que dar um para nisso. Ela tem que tomar um sacode. Quem que tem que falar com ela? Quem que viu o negócio acontecer? Pode ser que 50 pessoas na igreja tenham visto isso. Mas se é você que está falando para outra pessoa, fala com ela. Resolva com ela. Exorte essa irmã. Às vezes a gente acha que as pessoas têm noção das coisas. Mas pode ser que ela não tenha. Eu conheci uma irmã muito bonita, jovem, um corpo bonito, e que se casou, não era crente, então casou, veio para uma família crente. Só que ela colocava umas roupas e falava, meu bem, tá bom assim? Ele falava, tá linda, vamos sair. Só que ela não tinha noção e ele também não tinha. Para ele, ela estava linda, maravilhosa, é a mulher dele. Ele não percebia que, de repente, aquela calça estava apertada demais, mostrando demais o decote, enfim. E esse foi um caso que ligaram para mim. Nathalie, você que é esposa do pastor, você vai lá falar com a fulana? Gente, a gente estava no almoço, numa mesa de amigas. E foi uma das vezes que eu tive mais, assim, que falar a verdade para elas. Não foi tanto em amor, eu percebo isso hoje. Mas eu falei, gente, que vergonha. Que vergonha. Vocês estão na igreja há mais tempo que eu, vocês poderiam ter ido falar com ela. Vocês conhecem ela há muito mais tempo do que eu. E ela não está fazendo isso há um mês. Ela sempre foi assim. E eu lembro de falar com essa irmã, com essa moça. E eu lembro de, assim, pedir ao Senhor sabedoria. Falar, Senhor, como é que eu vou falar para ela? O que eu vou falar para ela? Como que eu vou falar para que ela se arrependa, né? Então, eu levei exemplos muito concretos. Falei, irmã, sabe uma blusa que você tem? Que tem uma rendinha, que é assim e tal? Falei, sei. Primeiro eu cheguei falando, olha, fui honesta com ela. Mostrando também a minha... como eu já fui tola, como eu já precisei aprender muitas coisas. E precisei aprender, às vezes, da maneira mais difícil, porque eu não tive muita gente que tivesse me falado. Tá? E aí eu cheguei para ela, eu aprendi algumas coisas da maneira mais difícil. Porque eu não tive alguém que sentou do outro lado da mesa e conversou comigo e foi honesta comigo em amor. Então eu quero ser honesta com você em amor. E aí nós oramos e eu comecei a falar, sabe aquela blusa que você usa? Quando você senta lá na frente para tocar o teclado, ela sobe. E aquela calça que você usa, desce. Tive que ser concreta. Sabe uma saia assim? É linda, é muito bonita. Mas talvez para o modelo de corpo que você tem, ela era bem voluptuosa, acho que não é o ideal para o seu corpo. Eu não sou aqui uma expert em moda, nada, mas tome cuidado. Ai, mas é que o fulano fala que tá bonito. Sim, aos olhos dele você tá linda, ele te ama. Mas tome cuidado, desconfie quando ele fala que você tá linda, maravilhosa, que você pode sair assim. Né? E então foi um momento assim difícil para mim. Eu lembro de chegar lá assim, eu tremia porque eu não sabia como que ela ia reagir. E Deus usou isso para o bem dela, para o meu bem, para o nosso relacionamento, porque eu nem tinha tanto contato com ela assim, sabe? Mas Deus usou isso para o bem. Poderia ter dado errado? Poderia. Poderia ter desandado, né? Depende de como a pessoa reage. Mas se você vê esse tipo de coisa na igreja, não deixe passar, achando que não é com você, que você não tem nada a ver com isso, o problema é dela, a mãe dela que fale para ela. Pode ser que ela não tenha uma mãe que perceba, não tenha um marido que perceba. E aí a gente fica falando dela
e nunca fala com ela. E isso é terrível. Isso não fortalece o corpo, isso divide. Isso, o inimigo fica feliz, porque nós estamos colaborando com o inimigo para quebrar a igreja, para separar o corpo de Cristo.